Olá pessoal, bom dia a todos. Essa quinta-feira, dia de TBT, e a gente está aqui para falar de um assunto. Só ajustar aqui a luz um pouquinho para ficar responsa. Acho que assim tá bom, né? Valoriza um pouco a minha pele. Fala, Márcio, beleza, irmão? Bom dia a todos. Ah, o Marcelão já chegou aí. Vou chamar ela aqui, ó. Ela é nervoso. Espera o Marcelo chegar. Aí, Léo. Fala, Marcelo. Hoje é dia de TBT, meu amigo. É, Tá ajustando aqui a luz, né? Que, pô, tem que ter esse negocinho aqui, vai ficar a luz um pouco melhor, né? Pra dar um realce na pele aqui, um pouco valorizada, tá vendo? ô, Léo, eu não sei se você é o portador das más notícias, mas Por quê? pra gente como a gente, não faz diferença, tanto faz. Se ficar tudo escuro é melhor. As pessoas só querem ouvir o que a gente tem a dizer e não olhar nossa cara feia. É verdade, é verdade. Tem que concordar com você. Não, mas só para dar uma clareada aqui, que eu também sou escurinho, né? Então, ficar muito escuro também, ninguém vai me ver, né? Tem que dar uma clareada no ambiente aqui. Mas Ô, é bom Léo, isso. Marcelo, tô muito feliz de te rever aqui, cara, de novo, né? eu Sabe, né? também, é um prazer enorme. Eu preciso te falar que eu sempre vejo o lado positivo das coisas, né? O que é? E, essa pandemia teve um lado para mim super positivo, que hoje eu estou mais queimado do que normalmente eu sou. Porque a Sério? gente é obrigado a pegar sol, né? Tem que pegar sol 20 minutos por É dia por causa da mesmo, cara. vitamina D. E Então, você mais ainda, né? E você mais é, ainda, né? Parece que e- não, e- né? então eu tô mais moreninho do que eu sou normalmente. Eu também. Ai, não é que eu peguei tanto sol, peguei um pouquinho, né? Fazer o quê? Peguei um pouquinho de sol, foi bom. Um abraço na galera que tá chegando aí, a galera que sempre tá acompanhando a gente essa semana. Marcelo, uma semana muito produtiva, cara. Eu achei muito legal a gente tá aí organizando esses temas, né? Matheus, logo cedo. Semana toda, 10 horas, Matheus. Amanhã é o último dia. E a gente vai também depois organizar outros dias aí de umas lives mais soltas, né? Avulsas aí. Deixando um abraço do Marcelo, muito feliz de estar aí no penúltimo dia, né, dessa Semana das Famílias. Eu acho que o retorno foi muito bom. A gente pôde bater vários papos aí interessantes. E hoje, né, cara, um tema com certeza Pegando as fogo. pessoas têm, pega fogo, né? É sobre união estável e contratos de namoro. Eu queria que você, como sempre aí, possa fazer suas considerações, tá? A gente vai trocando figurinha. Ô, Léo, o que é. Eu sou bem mais velho que você, né? E eu, Isso. quando eu comecei a dar aula na faculdade, a minha aula de ingresso foi sobre união estável, né? Sério. Se eu te falar que Pô, a minha também foi, você acredita? é, acredito, óbvio. Foi. A prova de Mas aula para foi mim, essa. fluiu com tanta, por mais nervoso que eu tivesse, etc, fluiu com tanta naturalidade, porque eu vivi efetivamente as mudanças que a gente viu desde a Constituição de 88, né? A Constituição de 88 fala de união estável, mas não diz o que é, diz que é a união entre homem e mulher com o objetivo de constituir família. Mas e aí? Né? A gente tem um Código Civil que fala só em casamento, e você tem a união estável dizendo, a Constituição Federal falando em união estável. E a primeira Isso na lei que regulamenta. perspectiva anterior, né? Isso que você E a tinha, primeira né? lei que veio regulamentar foi em 94, né? E aí regulamentou direito sucessório, etc. E a segunda lei, então, é de 96, que trouxe as bases para a união estável que a gente conhece como hoje. É um assunto muito interessante. Durante muitos anos, o machismo arraigado na sociedade, que a gente já falou aqui outras vezes, fez com que as mulheres fossem alijadas do exercício de um direito na aquisição de patrimônio, até de ter alimentos, e isso só mudou efetivamente em 1988. Léo, só para fechar, eu distribuí ação de indenização por serviços domésticos prestados em vara civil, para você ter ideia como é que eu sou velho, né? Eu cheguei a distribuir esse tipo de ação. Por que a gente fazia isso? Que era a forma que tinha da mulher receber alguma coisa, né? O juiz calculava quanto pagava para uma empregada doméstica ou para uma governanta, dependendo do padrão de vida,
multiplicava pelo número de meses que essa mulher dedicou àquele homem, então ela assim seria indenizada. Hoje, você olhando para trás, você acha uma atrocidade. Mas na época era melhor do que não receber nada, né? Lógico, evidente. Então, é bem antigo mesmo. Eu sou. Mas Eu pode sou. prosseguir. Então, você começou a falar aí das perspectivas, né, da Constituição Federal. Cara, se a gente for falar aqui de um aspecto histórico dessa questão dessas relações homem e mulher e tal, a evolução para a transformação para a união estável, cara, a gente pode levar em um papo de umas 5, 6 horas, que vai falar sobre questões sociais, né? A questão do machismo e tal, enfim. Mas aí a gente tem uma nova, né, uma nova roupagem a partir da Constituição de 88, no artigo 226, se não me engano, né, a partir do 226. 226. Parágrafo 3º, se não me falha a memória. É. E aí fala sobre a questão da família, né? E você tem várias questões no meio disso, Marcelo. Assim, por exemplo, você falou que é bem mais velho que eu, assim, para mim isso não é demérito nenhum, pelo contrário, você sabe? Mas você tem as questões aí. Por exemplo, hoje você tem a equiparação da união estável com casamento. Né? Então, essa foi uma grande... Acho que a principal mudança foi essa. Ponto 1. E aí você tem, ao longo dos anos, né, você teve a introdução da união estável também no Código Civil. 1723, não é isso? 1723. 1723. Eu não estou com o código aqui, mas esse artigo ele ficou bem na minha cabeça. Que traz ali as definições do que seria união estável, praticamente o copia e cola da 92, né? Esqueci o número da lei. 9278 né? De 96. 9276 de 96. Praticamente um recorte cola ali, né? Enfim. E aí você tem isso aí, né? E que você tem em 2013, salvo engano, 2011, o STF reconhecendo também a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ponto, né? Não sei o ano foi 11 ou 13. 11. Isso foi 11, né? Isso foi um passo inicial para hoje você ter também o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então você vê a importância do Instituto, né? A união estável ela foi pioneira até como uma porta de entrada para que as relações homoafetivas tivessem o seu reconhecimento como de... Que assim, cara, é muito hipocrisia, né? As relações homoafetivas, eu sei que não é o foco nosso, é só uma vírgula. Faz parte do tema. Faz parte. As relações homoafetivas, como casamento, sempre existiram. Em década de 80, de 70, claro, escondida, claro, enfim, sempre existiu. O que buscava o direito, né? O direito não pode ser aqui uma porta de costumes religiosos, eu falo muito bem isso, né? A gente tem que pensar conforme a lei, era resguardar direitos daquela pessoa, né? Que eventualmente viesse a romper um vínculo ou viesse a ter um óbito e tal, a pessoa ali pudesse ser resguardada como fosse uma relação hétero, sabe? Então, eu acho que foi a situação foi muito bem acertada, né? E dado por um STF, na época, conservador, me surpreendeu, na minha opinião, era um STF conservador, e que pensou no direito, né? Pensando no direito após a ruptura do laço ou pós-morte, tá? Então, eu achei a decisão super acertada. Então, você vê que a união estável ela assumiu essa roupagem de uma porta de entrada para muitas coisas. Para reconhecer essas relações, entre aspas, aí, as clandestinas é muito forte, mas essas relações não oficiais, né, não tinham casamento, por conta de um preconceito social. Então, assim, porra, o cara tá com a mulher lá, o cara conviveu 20 anos, né, tem lá os requisitos da união estável todo, né, reconstruir família e tal. Por que não iria reconhecer aquela questão como uma união e aquela pessoa ter direito a alimentos, né? Todos os direitos inerentes ao casamento, partilha de bens, né? Enfim, o que seja. Então, eu acho que a união estável ela foi um dos principais institutos de direito de família, principalmente para a mulher, principalmente para as mulheres já de uma questão social um pouco mais baixa do que o normal, sabe? Eu vejo dessa forma. Ela veio abraçando muito essas relações, sabe? E dando aí, não é um privilégio, como falam, né? É tentar minimizar os equívocos sociais. Isso na minha visão. Não sei a sua.
Léo, eu acho que é importante, você me permite aqui, definir para as pessoas que estão nos assistindo o que é união estável. A gente Né? esqueceu de fazer isso, né? A gente sempre Pois faz, é, né? A gente pois, esqueceu. pois é. Pode fazer. Então, a união estável, pela previsão legal, ela precisa de dois tipos de elementos: elementos subjetivos e elemento objetivo. Os elementos são subjetivos. A união tem que ser pública, contínua e duradoura. Então, esses elementos objetivos têm que estar presentes na relação para que seja caracterizada a união estável. E tem um elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo? A vontade de construir família. Então, não adianta ser público, contínuo e duradouro se não tem interesse em constituir família. Tá bom, mas como é que eu vejo o interesse em constituir família? Morar junto seria esse interesse? A meu sentir, não. A meu e a dos tribunais também. Né? O interesse de constituir família é a forma, o que se chamava antigamente de reputácio, né? Como é que você se dirige, tratácio, reputácio, como é que você se dirige ao outro? Se você apresenta, essa aqui é minha mulher, esse aqui é meu marido, né? Esse aqui é minha companheira ou meu companheiro, fica caracterizado uma união estável, né? Se você apresenta, essa aqui é minha namorada, esse aqui é meu namorado, a gente tem um namoro, não é uma união estável, né? Vamos ver mais adiante essa questão do namoro, mas é importante caracterizar. E é engraçado, Léo, e me permite aqui falar um pouco do que eu penso, porque a Constituição Federal fala homem e mulher, e o Código Civil fala homem e mulher, né? Em 2011, o STF disse, não tem mais homem e mulher, pode ser homem, homem, mulher e mulher. E eu faço uma leitura além, eu vou a mais. Né? Ninguém pode fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei. Né? Então, para mim, a união estável pode ser constituída de mais de duas pessoas. Tu acha? Eu acho e te provo, porque o artigo 1723, que trata da união estável, no seu parágrafo único, o parágrafo 1º, eu nunca lembro, ele fala o seguinte: eu não tenho união estável quando eu não tenho casamento, salvo a hipótese do 1521, artigo 1521, inciso 6º, é o sexto. Sexto, das pessoas que são casadas, que não podem casar, mas podem constituir uma união estável se forem separadas, de fato, ou separadas judicialmente. Mas se você for lá no 1521, não tem nenhum impedimento para a união estável. E casamento não é união estável. Casamento é casamento e união estável é união estável. Eles têm a mesma proteção legal, mas não é o mesmo instituto. Você escolhe se quer casar ou se quer ter união estável. Então, o impedimento que as pessoas trazem para o casamento de famílias paralelas ou simultâneas, que é a questão da monogamia do inciso 6º do 1521, eu não acho que se aplica na união estável, já que excluído textualmente dessa possibilidade. Entendi. Tem uma outra questão disso da união estável também, cara, uma história muito polêmica, né? Você falou um ponto aí interessante, né? Que os alunos sempre perguntam quando eu dou aula de família, tá? Falam assim, pô, professor, mas o cara é casado, pode ter união estável? Pode, sabe? Só que essa união estável ela só vai ser revestida de legalidade, né, validade jurídica, se ele ou for separado de fato, ou seja, explicar também o que é separado de fato. O cara que é casado, ou a mulher que é casada, e a gente tem que parar também, Marcelo. Nós, professores, também, a gente se pega na questão do preconceito. A gente sempre se refere do cara, né? Pode ser a mulher também, ó, a cara, né? Claro. Isso é um hábito diário, eu tento me corrigir toda hora disso aí. Toda hora eu erro, toda hora eu tento retificar, mas, enfim. Vai ter uma hora que vai ser automático, isso eu tenho fé que vai ser automático. Mas é separar de fato. Casou, mas ou mora junto, né? Sabe, sei lá, dentro da mesma casa, sem ter ali a sua relação conjugal, ou saiu de casa. Porque essa questão de separado de fato também um instituto muito, muito abrangente também, né, Marcelo? O que você entende por separado de fato? Eu entendo que é quando não tem mais o casamento não está mais íntegro, né? Porque quando a gente fala em casamento, a gente fala em comunhão plena de vida. Um e o outro têm interesse no desenvolvimento da sociedade e de cada indivíduo.
Quando não existe mais esse endereço, para mim acabou o casamento, eles estão separados de fato. Posso ter separação de fato morando na mesma casa? Na sua opinião? Eu não tenho dúvida, né? A gente, o Léo, até na realidade do Brasil, e que muitas vezes o casal se separa e divide o mesmo cômodo, bota uma cortina lá pendurada, fica um de lá. É verdade, é assim mesmo que funciona, né? As pessoas, a miséria é tão grande que as pessoas não têm como dividir a miséria. Então, bota uma cortina no meio do cômodo, né? Não é nem sala, é do cômodo, que só tem um cômodo da casa, um fica com um lado, o outro fica com o outro. Né? Não tem como dividir aquilo. Então, eles estão separados de fato, mesmo casados. Entendi. Mesmo morando no mesmo teto. Mesmo morando debaixo do mesmo teto. O Marcelo falou da interpretação do 1513, eu não sei o que fala esse artigo, você está com ele aí. Deve ser da sugestão sobre a possibilidade de união estável por mais de uma pessoa, não sei. 1513. 1513 é que traz a proibição de qualquer pessoa de direito público ou privado de ter ingerência na comunidade constituída pela família. Entendi. Então, se o cara pode ter 2, 3 uniões estáveis, o Estado não pode se meter nisso. A meu sentir, não pode. Se você pegar o voto do ministro Fux no recurso especial, recurso extraordinário, desculpe, que reconhece a multiparentalidade, ali ele fala textualmente que a família, né, não fica adstrita àqueles elementos que são trazidos pelo Estado ou aquelas impostas pelo Estado. Quando a pessoa sentir que constitui uma família, ali tem uma família, não importa como é que ele sinta. Né? Mas eu preciso, por amor à ciência, dizer que sempre que chegou no STJ, os casos que falam de famílias simultâneas ou famílias plurimas, o STJ negou a interpretação de que é possível. Né? O STJ ainda é um STJ bem retrógrado. Né? Conservador. Os tribunais estaduais estão reconhecendo a existência de famílias simultâneas. Agora, os tribunais superiores, não. Eu acho que ainda tem um apego muito grande à questão dos costumes e tradições, né, cara? A gente não quer, assim, banalizar o conceito de família, não é isso? As pessoas acham, vocês querem banalizar a família, né? Porque família é homem, mulher, 2 filhos, né? O conceito tradicional, né? Modelo ocidental, né? Mas não é isso. Só que família eu tenho que ter a questão da minha liberdade. Pô, por exemplo, moro sozinho. Eu sou minha família, por exemplo. A pessoa não tem ninguém, né? A pessoa tem ninguém. O cara não é obrigado a ter um casamento, não é obrigado a ter filho, para sentir que tem uma família com ele, sabe? Essa roupagem tradicional de construção familiar está se quebrando, tá? E, sabe, eu vejo daqui para frente, Marcelo, daqui a um pouco tempo, que vai ser reconhecida essa multiparentalidade, essas relações concomitantes, né? Como o Marcelo Santos falou aí. Acho que não vai ter jeito, não. Até porque Léo, vai começar a pressão. Nas aulas e palestras que eu dou, eu falo efetivamente que o STJ, a jurisprudência das Cortes Superiores, é contrária. Se bem que o STF está julgando o recurso extraordinário agora, reconhecendo a existência de 2 famílias simultâneas. E está 5-2, eu acho, quando o ministro Toffoli pediu vista. Então está com 5 votos reconhecendo a família simultânea. Mas eu sempre digo o seguinte, eu adoro jurisprudência, mas não é a jurisprudência que me pauta e que pauta as minhas batalhas. Porque eu acho que o advogado tem que criar a jurisprudência. Né? Eu acho que o advogado tem que lutar por uma ideia, pelo interesse do cliente, para que a jurisprudência mude. Né? E foi assim com a união estável. A união estável não era reconhecida no passado. No passado, as mulheres recorriam ao Poder Judiciário, e eu falo mulheres porque o homem é que era dono de tudo. Né? As mulheres recorriam ao Poder Judiciário e o Judiciário virava as costas. Se os advogados não batalhassem por esse reconhecimento, até hoje você não teria reconhecimento da união estável. E eu falo que as relações poliafetivas e famílias simultâneas é exatamente a mesma lógica. Se a gente ficar parado só repetindo o que as pessoas falam, nunca a gente vai mudar de cenário. A gente tem que continuar lutando, continuar batalhando e continuar falando. Não tiver ninguém para romper aquele vício existente, né?
aquela questão ali, a situação vai se perdurar. Agora, Marcelo, cara, já passaram 25 minutos, 22, né? 20. É. Caramba, tu é doido, não fala muito. Agora, Marcelão, mudando um pouco aqui a fita, né? Para a gente poder misturar os assuntos. Contrato de namoro, Marcelo. Traz a sua visão sobre isso aí, porque em tempo... Eu vi uma matéria do Conjur, que eu sempre olho o Conjur, né? Por conta do meu professor amado, Lênio Streck, tive o prazer de ter aula com ele, né? Uma figura ímpar. Ele tem a coluna do Conjur nas quintas-feiras, até hoje, daqui a pouco eu vou ler. E aí acabou virando um vício eu olhar algumas colunas sem ser dele. E aí eu vi uma matéria do Conjur sobre Conjur e o site, o IBDFan, falando sobre a questão do contrato de namoro em tempo de Covid, né? A importância, porque vários casais, né, que namoram passaram a ficar na mesma casa por conta da Covid aí e tal. E aí, para não configurar a união estável, o que essas pessoas estavam fazendo para se calçar, né? Para ficarem resguardados, né? A realidade é essa, não tem jeito. Então, Marcelão, pode começar aí a falar seu podcast sobre isso aí. O podcast é ótimo, né? Léo, você falou do professor Lênio e eu tenho uma grande admiração por ele, mas eu tenho duas histórias que são engraçadíssimas. A primeira, acho até que o Marcelo Santos estava presente, que foi no mestrado, que ele falou da dificuldade que era organizar ou ser coordenador de um livro. Porque os coordenadores eram ele, Gilmar Mendes e Canotilho, né? E aí ele diz que manda e-mail para as pessoas e as pessoas não respondem. E ele, assim, mas quem recebe e-mail de L. Streck, G. Mendes e J. Canotilho e não responde? Né? É uma atrocidade você ficar com esse e-mail anos. Aí eu falei, professor, desculpe, professor. Aí ele, o que houve, meu filho? Ele tratava a gente assim, como meu filho. Né? O que houve, meu filho? Eu falo, não, professor, eu acho que você está me falando redundância. Ele, por quê? Porque se eu recebo um e-mail de L. Streck, G. Mendes e J. Canotilho, eu vou achar que é vírus e vou deletar, eu não vou responder. Ele me chamava assim também. Vem cá, meu filho. Porque na época eu era o mais novinho da sala, ele me chamava de bebê. Mole, cara. Eu já era velho. Pode falar, Marcelo. Então vamos lá. Você falou de contrato de namoro. Eu posso dizer, eu tenho um amigo que diz que só muda de opinião quem tem, né? E eu posso dizer que no início, assim que surgiu essa ideia de contrato de namoro, eu me coloquei contra o contrato de namoro, porque eu achava que eu não, na minha visão, que eu não podia alterar aquilo que a lei diz, né? Se a união é pública, contínua e duradoura e tem o objetivo de construir família, eu não posso fazer um contrato de namoro dizendo que aquela relação é um namoro e não uma união estável. Né? E, na verdade, eu defendi a tese de que o contrato de namoro era a primeira prova da existência da união estável. Afinal, por que as pessoas teriam feito um contrato? Quem é que namora e se preocupa em fazer um contrato de namoro? Né? Eu posso dizer que eu evoluí um pouco. Né? Por que eu evoluí um pouco? Porque eu acho, sim, que pode haver um contrato de namoro. Acho que o princípio da autonomia das vontades das partes tem que ser respeitado. Desde que esse namoro não se converta em união estável. Porque a partir do momento em que eu, apesar do contrato de namoro, eu constituo uma união estável com aquela pessoa com quem eu fiz o contrato de namoro, naquele momento a relação deixa de ser um namoro e passa a ser uma união estável. Para mim isso fica claro. A dificuldade que se tem nesse momento é exatamente provar quando se deu essa ruptura no namoro e o início na união estável. A gente não está falando de namoro de adolescente, a gente está falando de namoro de adulto. A gente está falando de uma relação mais séria, né? Então, eu acho que se você tem ali os elementos caracterizadores da união estável, não importa se eu escrevo que é namoro, que não é namoro, que união estável é. Ele perguntou, a Paz perguntou aqui, que eu já ia perguntar a você, eu posso até começar a falar, a questão da conversão, né? Paz, você é Patrícia, depois você esclarece pra gente qual é o seu nome. Patrícia. É Patrícia? Você conhece, né? Patrícia. Bom dia. Obrigado, você está sempre aqui com a gente, tá? Essa é uma ex-aluna e uma colega querida agora. Então tá bom. Amiga do Marcelo. Você que está vendo? Tá aqui por causa do Marcelo, né? Tá certo, Patrícia. Tá aqui por causa do assunto, né? Nem que é Marcelo. Ela tem interesse em direito das famílias, está aqui para aprender com você. Eu falei que você é craque. Pô, quem dera.
Então, ela perguntou da conversão. Eu acho que o Marcelo quis dizer o seguinte: apesar do contrato de namoro, né, aquela relação no seu, na sua conjuntura, ela é revestida dos elementos da união estável. E é questão de prova, né? E é questão da parte que vai correr atrás para tentar o reconhecimento da união estável provar. Por exemplo, sei lá, fotos, conta corrente, não sei, alguma coisa que vá. Foto não, né? Larissa tá aí, minha aluna também, fico com ciúme, né? Sabe? Eu sou canceriano é dramático. Tá? Tudo bota a culpa no signo, velho. Isso é fantástico. Aprendi isso no Instagram, não uso mais outra desculpa. A culpa é do signo agora. Então, eu tenho que estudar o que o meu, então, com o que eu posso jogar minha desculpa no meu, né? Estudei bastante, cara. Uba, Fábia também. Beijão, Fábia. Então você tem essa questão do namoro, contrato, que vai tentar ali descaracterizar a união estável existente, né? Aliás, eventual pedido de reconhecimento de união estável. Mas na relação, subjetivamente, ela tem os elementos, né? Ela tem os elementos, sabe? E aí a parte que vai correr atrás vai tentar ali provar, né, com as provas que ela tem lá, que não era contrato de namoro, era uma união estável. Isso é muito parecido, Marcelo. Não é fugir do mundo da nossa área, mas já fugindo, quando você tem um contrato de prestação de serviço, né, puxando um pouquinho para a CLT, tem um contrato de prestação de serviço, mas aquela relação é revestida dos elementos de uma relação de emprego, sabe? Eu acho que é mais ou menos, comparando assim, né, as questões, é mais ou menos nesse sentido. Olha, você tem contrato de prestação de serviço, você não é empregado, mas você tem todos os elementos lá do artigo 3º da CLT, subordinação, né, não eventualidade, e a parte consegue comprovar ali que não era prestador de serviço e era sim um empregado, e com isso garantir todos os seus direitos trabalhistas. É mais ou menos essa roupagem trazendo para cá, para o contrato de namoro. Ele ficou muito em moda agora por conta da pandemia, né? Vários artigos já tem científicos sobre isso. Eu, particularmente, tive uma orientação de TCC da pós-graduação que eu oriento sobre esse tema, sabe? Um tema novo. Muitos torcem a cara para esse tema. Muitos não reconhecem a validade legal do contrato de namoro, sabe? Mas eu acho que eu particularmente também tenho uma opinião formada sobre isso, eu acho uma besteira. Eu acho que, assim, isso é minha opinião. Juridicamente, né, é uma coisa incomum, tá? Mas você vê uma crescente desses contratos, né, principalmente em pessoas com poder aquisitivo, né, de médio e grande porte, por conta dessa questão aí, de futuramente inibir, né, coibir, inibir, impedir qualquer pedido, né, que venha a ser feito sobre reconhecimento de união estável. Até porque hoje em dia está muito comum o namorado dorme na casa da namorada, né, e vice-versa e tal. E aí você fica nessa coisa, como que eu sei que é só um namoro? Como que eu sei que é uma união estável? Se eles vivem juntos, segunda a sexta, ou final de semana, o cara fica mais na casa da mulher, a mulher mais na casa do cara, e some, daqui a pouco vai na casa da família uma vez na semana e volta. Sabe, eu acho que é por isso que até faço uma ressalva que, apesar de achar ele um pouco sem muita pegada jurídica forte, eu acho que nesses casos ele vem para tentar, de fato, inibir qualquer pedido nesse sentido, Marcelão. Não sei o que você acha. Falei muito agora, né? Fiz um podcast. Não, eu tô aqui te ouvindo sempre e aprendendo. Como a gente já falou, a união estável precisa do elemento subjetivo e elemento objetivo. Eu tive um caso clássico de união estável que eu estava pelo homem e a história era a seguinte. Um indivíduo se divorciou da primeira mulher, né, e ficou com a guarda dos filhos. Quer dizer, a primeira mulher foi embora e largou ele. E aquilo o magoou muito. Então ele tomou por decisão na vida não se relacionar mais com ninguém de forma séria, né? E o que ele fez? Começou a procurar garotas de programa, né? Ouvir sertanejo, né? Ouvir sertanejo. Ficou ouvindo sertanejo. Começou a procurar garota de programa, pagava e etc. Só que aí algumas delas se tornaram recorrentes, né? Uma delas se tornou mais recorrente. Ele ajudou a moça a concluir o curso superior, ela é nossa colega hoje, literalmente. Ajudou ela a se desenvolver, deu apartamento para ela, tirou da comunidade que ela morava, deu apartamento, deu educação para os filhos. E aí, como é que ele vivia?
durante a semana ele morava com os filhos dele, e no final da semana ele pegava a malinha dele e ia para a casa dela, que ele tinha comprado para dar para ela. Aí ficava, muitas vezes, e não era todo final de semana que ele fazia pós-graduação nos sábados, então às vezes ficava de sexta para sábado, às vezes ficava de sábado para domingo, né? Mas ia com a mochila, não tinha roupa, não tinha nada, não, acho que tinha conta lá, mas pagava a escola dos filhos, pagava tudo, né? E o que ele disse? Ele disse que nunca teve vontade de construir família com aquela pessoa. Porque apesar dele ir para lá com frequência, apesar dele pagar as contas, apesar dele tudo, ele não queria ter essa responsabilidade de ter uma família, e deixou isso claro sempre. E quando a Patrícia falando que faz mais que o namorado dela. Sensacional, Patrícia, sensacional. Então, o meu argumento é de inexistência de união estável. E eu ganhei. Eu ganhei esse processo em primeira instância, ainda vai ser julgado em segunda. Porque a interpretação que a juíza deu é que ali, naquele caso, no máximo, havia um namoro qualificado, né? Namoro qualificado é uma espécie de namoro, como se tivesse um namoro A, B, C e D, né? Namoro qualificado foi uma nomenclatura criada pelo STJ e pelo ministro Belize, num caso específico de São Paulo, que eu não me lembro qual era a história, qual dos dois, um tinha ido para morar em Londres a trabalho, o outro foi a estudo, e como eles estavam na mesma cidade, passaram a morar juntos. Voltaram para o Brasil, né? O homem comprou um apartamento, casaram e foram morar no apartamento. E a moça, então, quando dissolveu a união estável, o casamento, falou que tinha uma união estável anterior e queria o apartamento. E o STJ afastou o direito dela sobre esse apartamento, alegando que quando moravam lá em Londres, o que existia era um namoro qualificado e não uma união estável. Que eles só moravam. Namoro qualificado é boa. Essa expressão até eu estudo até passar, falou aí, cara, muito legal essa expressão, eu não conhecia essa expressão. E é interessante quando você fala da questão da pandemia. Eu acho que a pandemia, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se não houvesse pandemia, vocês estariam morando juntos? Essa é a pergunta fundamental. Ou vocês estão morando juntos porque estão carentes os dois e querem satisfazer as suas vontades naturais e biológicas, né? Querem estar próximos para poder conviver como namorados dentro de uma casa, né? Então, se o objetivo é construir família e se o objetivo é morar junto, não foi a pandemia que fez a constituição da família, né? Eles já tinham esse projeto antes. O STJ reconheceu, eu estou falando muito, né? Desculpe. Recentemente, o STJ reconheceu que não basta também ter o interesse de construir família. Qual era o caso que o STJ julgou? Era um casal que foi conviver junto, acho que 2 meses depois, um deles faleceu. E o outro entrou com a ação para reconhecer a união estável. E o STJ disse, olha, apesar de o objetivo de construir família ser um dos objetivos, ser uma das caracterizações da união estável, né? Ela não é a única. 2 meses não é prazo suficiente para caracterizar uma união estável, não se tem uma união estável. Então percebam que eles tinham interesse em morar juntos. Só que a providência divina acabou com aquele sonho, né? E aí, havia ou não uma união estável, o STJ entendeu que não. Perfeito. A Paty falou aí sobre... Era um caso de reconhecimento socioafetivo, paternidade socioafetiva, né? Mas só que não sei se nessa época ela pediu isso, né? O Marcela, a nossa colega, do caso que você contou do rapaz e tal. Não, nem os filhos pediram paternidade socioafetiva. Não pediram não? Nada? Não. Então, poderia ter. Eu falei que eu fiz esse procedimento, né? Foi bem tranquilo. Agora mudou um pouco, né? Mas para mim foi bem tranquilo isso aí. Mas foi administrativo, né? Eu não fiz via judiciária, não precisou. Então, aí, Marcelo, tem uma coisa dentro da questão do contrato de namoro, né? Que misturando um pouquinho com a união estável e tal, que as pessoas têm dúvidas em relação à união estável. Voltando um pouquinho para a união estável, quando eu falo, que eu falei lá no início, que ela tem os mesmos elementos, né, caracterizadores do casamento, né, o que diferencia muito a união estável, na minha opinião, do casamento, a questão primordial é a formalidade.
né? A união estável não tem formalidade. Você pode chegar lá, por exemplo, eu e o Marcelo, né? A gente conversou pelo Zap, Marcelo, pensou que ia fugir, né? Eu e o Marcelo, vamos fazer uma união estável, né? A gente está aí toda semana se vendo direto, conversando um pouquinho, né? Tá todo mundo já comentando, não tem por que esconder essa relação. Vamos lá no cartório em Copacabana aí, Marcelo, em Ipanema, onde você mora aí pertinho. Vamos lá fazer nossa união estável, tá? Virtual, né? Por conta da nossa convivência virtual. O Marcelo não vai, claro que criar óbice nenhum, né? Não vai criar obstáculo nenhum e vai assinar. Agora, brincadeira à parte, a questão da união estável para casamento é a formalidade, certo? A questão da formalidade, o casamento tem a questão de habilitação, não sei o que, não sei o que. A união estável é mais simples, tá? Mas agora, os direitos inerentes à união estável são os mesmos do casamento. Inclusive, na união estável, você pode escolher o regime de bens também. Porque a gente sabe disso, né? A união estável pode escolher o regime de bens. Chega assim, ó, posso fazer aqui, né? Quero fazer por, sei lá, como é universal. Você pode escolher também, tá? Claro que na omissão do regime adotado, vai adotar o mesmo que é do casamento a comunhão parcial, salvo se for o caso lá do 1641. Agora, Marcelo, tem uma questão importante dentro disso, que eu queria que você comentasse, né, dentro da união estável. Eu vi uma polêmica, né, que não se aplica à união estável, tá? Não se aplica à união estável, a questão da separação obrigatória, do regime da separação obrigatória, lá do 1641, inciso 1. Queria saber a sua opinião sobre isso, que é uma questão interessante, né? Já explicando também o Instituto, aproveita e faz um podcast sobre isso aí. Ô, Léo, a questão do regime de bens na união estável, principalmente quando se converte em casamento, é uma questão delicada no direito, né? Porque o STJ já entendeu que eu não posso fazer hoje o reconhecimento de uma união estável pretérita com um regime de bens que não seja o regime legal. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não posso casar assim, né? O pacto antinupcial diz qual é o regime durante o casamento, não antes do casamento. Se eu quiser mudar o regime, eu tenho que entrar com uma ação judicial, provar que não teve prejuízo a terceiros. Então, o STJ já entendeu o seguinte: se eu quiser mudar o regime de bens da união estável, é a partir da data daquela escritura ou daquele contrato. Para trás, esquece, né? Quanto ao regime da separação obrigatória, a gente tem algumas questões interessantes para discutir. A primeira é quando tem a conversão. Então, imagina, eu tenho uma união estável antes de completar 70 anos. E aqui eu preciso deixar a minha opinião contra essa limitação de pessoa com mais de 70 anos de ter que casar pelo regime da separação obrigatória. Eu não só acho isso uma atrocidade, como eu acho isso inconstitucional. Mas tudo bem, né? Quando você cria essa limitação para quem tem mais de 70 anos, isso para mim é uma atrocidade, uma aberração. O cara não pode mais decidir o patrimônio dele por causa da idade, né? Bom, mas vamos lá. Então, ele tem uma união estável, né? Que dura 20 anos. Quando ele tem 71 anos, ele resolve converter a união estável em casamento. Aí o oficial do cartório fala: não, o senhor só pode casar pelo regime da separação obrigatória. O que a gente está falando aqui é de uma conversão de uma união estável em casamento. Então, aquele prazo anterior eu tenho que respeitar. O prazo anterior eu tenho que respeitar, e o regime de bens que vai vigorar no casamento é o mesmo que vigorou na união estável. É importante, com relação ao regime de bens da união estável também, a gente lembrar do acórdão do STJ, que diz o seguinte: eu não posso pegar uma união estável que terminou em 2003, por exemplo, e aplicar o regime previsto no Código Civil ao longo de toda a união estável. Tá bom, mas qual o regime aplicado? O regime aplicado é aquele que valia na data da aquisição do bem. Então, se eu tenho uma união estável de 1970 até 2015, eu tenho aí várias fases diferentes de regimes de bens que eu vou aplicar naquela união estável. Então, eu vou aplicar na união estável o regime de bens da data em que o bem foi adquirido. Isso o STJ já fixou essa jurisprudência. É óbvio que a jurisprudência pode ser modificada a qualquer tempo. Eu acho que se 1641 está em vigor, essa é a minha opinião, pessoal, está em vigor por casamento, e o Marcelo falou que é um artigo que é altamente questionável, eu concordo com ele. Eu também acho. Mas se está em vigor por casamento, está em vigor para a união estável. Se está em vigor para o casamento, está em vigor para a união estável. Por que tem essa polêmica, então, de... Desculpa, a legenda tá cara.
para a união estável, né, eu já vi julgado disso, não seria aplicável plenamente esse artigo, sabe? Eu não consigo entender qual é a lógica desse pensamento. Juro para você, sabe? De chegar numa união estável, só, a união estável não se aplica. Ele fala de casamento. Aí sim, cara, é que eu falo. Aqui na jurisprudência que você falou agora. A gente não é obrigado a seguir jurisprudência, também concordo. A gente está aqui para tentar mudar o que a gente acha que não está legal. Mas você vê uma incompatibilidade de pensamentos dependendo do instituto, sabe? É o que eu vejo. Pô, que quer dizer que para a união estável eu posso afastar o 1641, sabe? Em alguns casos. E aí o patrimônio comum ali do casal vai ter a divisão, né? Vai haver divisão. Se for de esforço comum, lógico, né? Enfim, essa polêmica. Agora, Marcelão, para a gente já, cara, 10h45, o contrato de namoro, né? O que tem que estar no contrato de namoro, Marcelo? Quais são os elementos, né, que tem que constar no contrato de namoro para se evitar problemas futuros? Vamos falar assim no português claro. Ô, Léo, você fala muito, Léo. Por isso que o tempo passa rápido. Não falo nada. Mas vamos lá. O que tem que estar no contrato de namoro, né? Na verdade, o que eu recomendo que esteja. Porque quando eu faço os contratos de namoro, eu já penso na possibilidade de dar ruim, né? Porque contrato é aquele tipo de coisa que você só vai ler se der ruim em algum momento da situação. Então, eu já faço o contrato para situações em que a gente sabe que vai ter confusão. Então, eu faço dizendo que as partes não têm interesse em constituir família, que elas têm economia própria, cada uma gere a sua própria economia, seu próprio patrimônio, que um não depende financeiramente do outro. Porque aí já impede amanhã que um deles entre com uma ação de alimentos. E que como o relacionamento é livre, cada um pode fazer da vida o que bem entender. Então, já vou preparar o nosso contrato. Tá. Léo, eu estava lendo aqui as perguntas, né? Também. Primeiro, respondendo a Larissa em ordem, né? Que ela foi a primeira, não tem que ter 2 anos, não tem que ter 5 anos, não tem que ter 10 anos. A união estável tem que ter esses objetivos. Público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituir família. O STJ já entendeu que 2 meses é pouco, mas não disse qual é o mínimo que precisa. Mas 2 meses é certo que não. A Júlia, respondendo a esse seu interesse no meu corpício, falou que isso não é uma relação geradora de direitos e deveres porque eu sou casado. Né? Mas eu combinei, eu falei, Marcelo, eu vou te dar uma zoada lá, porque tem que ter reverência, gente. Não tem como. Momento de pandemia, né? A gente às vezes fica triste aqui em casa e tal, ficar pensando com como que vai ser o mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito pra cima, né? Então eu falei, Marcelão, as lives vão ser divertidas. Vamos falar o dia de uma forma leve, trazer para as pessoas que sabem um pouquinho, né? Disso aí. Então você falou, Marcelo, muito bem, só para a gente revisar aqui. Não tem interesse em construir família, ponto. Não depende financeiramente um do outro, outro ponto. Cada um tem a sua economia própria. Terceiro ponto. E o seu patrimônio próprio, né? Cada um tem o seu patrimônio próprio e que cada um pode fazer a sua vida o que bem entender. Claro que isso aí trazendo para o juridiquês, né? Então seria um contrato, namoro de umas 2 páginas ideal. Então assim, gente, veja bem a importância dessa live na vida de vocês. Advogados estão aí, amigos do advogado. É sério. Olha só, se o cliente hoje procurar fazer o contrato de namoro, você já sabe quais são os elementos mínimos que tem que constar no contrato de namoro. Olha o ganho que vocês estão tendo hoje com o ensinamento do Marcelo. Sabe? Isso é bom te ressaltar aqui, Marcelo, que muitas dúvidas, porra, sobre isso. O que tem que constar no contrato de namoro? Porque a união estável é mole. Você vai no cartório e faz. Eu quero... A tradicional, o cara vai constar lá, desde quando que vocês têm união estável? Vai falar se desde a data anterior, ou é dali para frente e tal. Mole. Agora o contrato de namoro não faz no cartório. Você vai, no máximo, reconhecer em cartório, né? E é bom, Marcelo, assim, isso é a minha opinião já para te perguntar, o reconhecimento por autenticidade, o que você recomenda? Reconhecimento de firma? Isso. Eu recomendo que sim, e 2 testemunhas, né? Tá, 2. Então, assim, gente, vamos lá. Reconhecimento, revisando, Marcelo, que além do namoro, certo? Não tem interesse de construir família. Construir família. Cada um tem a sua economia própria, cada um tem seu patrimônio próprio.
e a relação cada um faz o que quer. Isso traz para o juridiquês, óbvio. E reconhecimento por autenticidade, porque semelhança pode ser questionável, né? E duas testemunhas. Tá? Então, vamos sair daqui hoje diferente que nós entramos às 10 da manhã com esse ensinamento do Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Tá? É bom você falar isso aqui, porque esse contrato é o que está aí, gente. Várias pessoas vão procurar para fazer. E é um nicho de mercado, sabe? Apareceu aqui, vou cobrar conta. Não sei, você vai pensar, faz o contrato, você é advogado, você estudou para isso. Valoriza teu trabalho, faz o contrato, coloca os requisitos, manda reconhecer firme no cartório, ponto final. E aí, vida que segue. Agora, se dentro daquela relação, eventualmente, posteriormente, eles vierem a trazer os elementos da união estável, é um outro problema que não é seu. Sabe? Eles assinaram uma coisa, mas na prática estão fazendo outra, não é um problema seu. O seu problema é a relação contratual. Eu acho até válido, quando for confeccionar esse contrato, alertar. Olha só, o que é união estável para o cara? Quais são os elementos? Só? Se você começar, ou para ela, tá? Vamos parar também, de novo me corrigindo. Você, os dois, fala assim, ó, se vocês, por exemplo, começar o tratamento diferente, né? Minha mulher, minha esposa, meu marido, assim, que seja, a questão da dependência econômica pode gerar linha. É bom você sempre esclarecer para os contratantes, né? As pessoas estão te contratando ali, o que pode ocorrer, sabe? Em caso de não cumprimento contratual. Esse contrato, Léo, é bom que se alerte o cliente, ele não necessariamente é uma garantia eterna, né? Exatamente. Porque se em algum momento, como você bem disse, houve a conversão do namoro em união estável, houve a conversão. O contrato não pode ser utilizado nesse momento. Léo, só para abrir aqui mais a cabeça das pessoas, você já ouviu falar de relacionamento sugar? Ouvi falar já, mais ou menos, um pouquinho só. Inclusive então, foi o Cristiano Chaves, não sei quem foi que falou para mim. Esse é um tipo de relacionamento que eu tenho estudado já há alguns anos, sei lá, uns 3 anos. Foi o Chaves falou para mim, foi o Cristiano Chaves na live. E o que é isso, né? É quando você tem uma pessoa mais velha e mais experiente, você tem uma pessoa mais nova, menos experiente, e eles se juntam com o objetivo de um fornecer ao outro aquilo que tem. O mais velho fornece a experiência, abre porta, pode fornecer dinheiro, e o mais novo fornece a juventude, a companhia e o prazer de estar junto. O relacionamento sugar é união estável? Essa é uma pergunta que sempre me fazem quando eu falo sobre ele. A resposta depende. Depende. A questão do sugar aqui no Brasil, eu não sei como que tá sendo, né? E você trouxe aí o elemento que vem lá de fora, né? Direito comparado, sugar baby, sugar daddy, né? Então, eu não sei como está vendo isso aqui, né? Mas tem várias relações assim aqui, sabe? Eu acho que não é união estável. Não, mas pode ser que em algum momento se transforme numa união estável. Aí não sei, né? Aí não importa como começa, Léo. O que importa é o interesse do casal no curso da relação. Se for público, contínuo e duradouro e houver interesse em construir família, não importa se um fornece ao outro, não importa, né? A gente não tem nada com isso. Isso é uma relação interna da família. Eles resolvem como eles querem. O Estado não tem que ter essa ingerência. E é uma relação muito comum, né? Você tem site disso aí, né, Marcelo? Tem. Você tem site para cadastrar, site para tanto para o cara que faz meninas, tem até de meninos também que se cadastram lá, sabe? Essa questão mudou muito, né? Isso é bom, eu falo isso bom porque você tira um pouco do peso desse machismo, né? Enfim, há uma equiparação nessa questão. Eu não sei como que é vista a questão dessas relações sugar, como seria. Eu acho que vai ser aplicado o mesmo entendimento, eu acho, na questão da subjetividade. Como que tá? Aquela relação começou ali, ele pagando e dando ela, sei lá, R$2.000 por mês, ela encontra com ele 3 vezes no mês para passear, vai no cinema, tira foto, sei lá, vai no restaurante, né? Que seja. Mas, né, Marcelão? Mas, a partir de um 4º mês, o cara começou a ter um sentimento, né? For sertanejo, ouvir um sertanejo, né? Um pagodinho, que eu gosto muito e tal. E aí, ele começou a olhar ela assim com outros olhos, ela também passou a ter uma relação.
diferente de só a questão de pagar. Ela passou a frequentar a casa, aí vem a questão também de conhecer família, não sei o quê. Eu acho que a partir disso pode ter aí um reconhecimento de uma união estável. Eu acho. Tá claro que estou aqui chutando situações que podem, mas entre várias outras situações que podem colaborar para esse reconhecimento, não só de um sertanejo, tá? Como eu falei aqui. O que é importante que esses advogados que nos assistem, que estão em início de carreira, entendam é o seguinte: em direito de família, ou direito das famílias, você não tem fórmula pronta. Cada caso é um caso específico que vai ser analisado. E essa é a beleza do nosso trabalho. Cada lance é um lance, cada história é uma história diferente. Então não tente achar que tem um padrão. Não, o pai convive com o filho, a gente viu outro dia, quarta e final de semana alternado. Não tem isso. Para aquela família funciona diferente, ponto. É verdade. Muito interessante isso aí. O relacionamento suga tá demais, né? Tem sites pra cacete aí, né? Enfim, que estão aí fomentando, mas o perigo não é, essa questão que você falou, ela é muito interessante, Marcelo. Não é como começou a relação, beleza? Começou com a questão lá do pagamento, beleza, né? Mas o que ela se transformou depois de um tempo? É isso que é o perigo, assim, para quem não quer a caracterização de uma relação sugar baby, sugar daddy para uma relação não estável, esse perigo. Agora, quando você perguntou a questão do sugar anteriormente, eu falei que numa live eu vi o professor Cristiano Chaves falando, né, de como que o direito brasileiro está vendo isso, tá? E eu não vi juro para você que eu não vi nenhuma decisão nesse sentido ainda, sabe? Correlacionando relacionamento sugar para uma união estável. Não vi, de fato, não vi. Mas não tem. Léo, e me fazem sempre uma pergunta, eu acho que a gente está com tempo curto, que é: tá bom, quero me relacionar, mas não quero que tenha direitos. O que eu faço? Né? Mora sozinho. Cara, melhor coisa. Ponto. Passou mas a não se dá, relacionar com Marcelo, alguém, não adianta. chama de mulher, de marido, dançou. Marcelo, vai ter problema. agora eu vou aqui tirar a minha caixa de professor e botar a minha casta de Leonardo Cidadão. Cara, o cara tá em casa sozinho, aí vê no Netflix, aí começa no WhatsApp. Oi, tudo bem? Tá fazendo o quê? Nada. E você, cara, então o cara chama, vem pra cá. Não tem jeito, irmão. O pessoal anda muito carente, Marcelo. O pessoal anda muito carente. Tá carente, né? O pessoal anda muito carente, Marcelo. E aí a gente tem que entender. A primeira vez na vida que os casados estão em vantagem. Exatamente, a primeira vez. O cara tá muito carente, Marcelo. Aí bota lá aquele filme e tal, sozinho. Imagina, cara, que solidão. Imagina essa quarentena. Claro, a gente teve muito divórcio na quarentena, né? Teve um aumento de 18% de divórcio, né, também. Mas a gente teve um aumento muito grande das relações, né? Aí, olha essa live, a Patrícia agora. Então, assim, a gente teve um aumento muito grande das relações também. Muitos casais passaram a conviver juntos por conta da quarentena, sabe? Isso é uma realidade. Eu falo brincando, descontraindo um pouco, mas é para trazer para a realidade nossa, claro, né, Marcelo? O cara tá em casa, Marcelo, sozinho. Pô, uma cerveja. Olhando pro teto. Olhando pro teto, aí bota uma musiquinha e tal, começa a lembrar. Aí, poxa, amor, tá fazendo o quê? Ah, tô em casa, vou pra cá. Acabou, sabe? Complicado. O contrário também, sabe? Ela chama o cara pra casa dela. Estou falando de uma forma geral. Na minha época, a gente chamava de telefone vermelho. Você nem sabe o que é isso, né? Pô, Marcelo, nem sei. Que década foi essa? 60? Era do Batman. Era do Batman, que na sala lá do Gordon tinha o telefone vermelho que ele pegava para chamar o Batman. Então, quando você tá nessa carência, você pega o telefone vermelho e chama aquele amigo ou aquela amiga próxima para te ajudar a suprir a carência. É verdade. Marcelão, a gente está chegando no fim, cara. Olha, eu adorei hoje. Cara, cada dia a gente está conseguindo trazer de uma forma mais diferenciada aí a abordagem para a galera. Meu amigo que entrou agora aqui, o Marcelo, Leonardo Pinambá, é um amigão meu, promotor lá do Amazonas, cara. Amigão meu. Fez uma live com um cara fora de série, Léo Pinambá. A gente se fala todo dia, umas 500 vezes por dia, tem alguns grupos em comum aqui de WhatsApp, de uma questão comum nossa, um amigão que eu tenho, sabe, que a vida me deu aí, um amigaço mesmo, sabe, Marcelo? Leonardo Pinambá. Teu amigo é gente boa. Demais. Quiser marcar uma live com ele, sabe, gente boníssima, tá aí à disposição, o cara sabe muito, sabe, demais, tá? Vou marcar também.
Não, você pode marcar com ele, pode chamar ele aí, ele está à disposição. Marcelo, amanhã temos qual o tema amanhã, Marcelo? Amanhã é divórcio na prática. Beleza, tranquilo. Então amanhã a gente vai trazer a experiência quando o cliente te procura dizendo que quer se divorciar. O que você sugere, o que você fala para ele, o que você não pode falar. Então, pessoal, não percam amanhã divórcio na prática, tá? Vamos trazer aqui questões da prática da advocacia. Claro, divórcio extrajudicial, divórcio judicial, litigioso, consensual, todos os tipos de divórcio, vamos tentar abordar todos eles. E não percam, amanhã vai ser maravilhoso também com essas dicas maravilhosas para vocês, tá bom? Dê uma olhadinha no nossofuturo.com, nosso curso de Direito das Famílias, prática das famílias de sucessões também. Bom beijo para vocês. Marcelão, amanhã a gente está junto, tá bom? Até amanhã. 10 horas da manhã, gente. Não percam aqui, 10 horas da manhã. Eu e o Marcelo estamos juntos aqui, trazendo o direito com um pouco de irreverência, um pouco de alegria para vocês nessa live, tá bom? Beijo, amo vocês. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.